Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Agora, moços, escutem. Façam o que eu digo e serão felizes. Aprendam o que é ensinado a vocês. Sejam sábios. Não abandonem esses ensinamentos. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus que fez o céu e a terra. A pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé sem criticar as opiniões dessa pessoa. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Como pode a pessoa má desprezar a Deus, pensar que Deus não a castigará? Mas tu, ó Deus, vês e percebes o sofrimento e a tristeza e sempre estás pronto para ajudar. Os que não podem se defender confiam em ti. Tu sempre tens socorrido os necessitados. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Quem teme o Senhor e é humilde consegue riqueza, prestígio e vida longa. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas, e não devemos agradar a nós mesmos. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. E faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra Ele cairá na desgraça. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitosos e os necessitados. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Ó Senhor Deus, eu te chamo pedindo ajuda todas as manhãs, eu oro a ti. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira acordem. Eu acordarei o sol. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Jetro ficou muito contente com tudo que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Eu lhes disse: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama,
Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Não faça acusações falsas, nem condene à morte uma pessoa inocente, pois eu condenarei aquele que fizer essas coisas más. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. Com os seus machados e marretas destruíram todos os enfeites de madeira, arrasaram e incendiaram o teu templo, profanaram o lugar onde és adorado. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Se você amaldiçoar os seus pais, a sua vida terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. Essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Por onde passam, deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz, não aprenderam a temer a Deus. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgasse, estás certo quando me condenas. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. O Senhor Deus me torna forte e poderoso. Ele me salvou. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Porém eu cantarei a respeito do teu poder, de manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, um refúgio nos meus dias de aflição. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Somente a Ti, ó Senhor Deus, a Ti somente, e não a nós, seja dada a glória por causa do Teu amor, da Tua fidelidade. Ó Deus, não há outro Deus como Tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do Teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Louvem o Senhor com pandeiros e danças, louvem com harpas e flautas. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor. Cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas.
cantem a Deus uma nova canção, toquem a harpa e gritem bem alto. Todos os seres vivos louvem o Senhor. Aleluia! Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa diz muitas mentiras. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Eu te louvo, ó Deus, não fiques assim silencioso. Os maus e os mentirosos falam contra mim e me caluniam. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais. Digam somente sim quando for sim, e não quando for não, para que Deus não os condene. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.